Em 1858, um lote de doces em Bradford, Inglaterra, foi acidentalmente adulterado com trióxido de arsênio venenoso. Cerca de 5 libras, 2 quilos, de doces foram vendidos ao público, levando a cerca de 20 mortes e mais de 200 pessoas sofrendo os efeitos do envenenamento por arsênio. A adulteração de alimentos era praticada na Grã-Bretanha desde antes da Idade Média, mas a partir de 1800, com a crescente urbanização e o aumento de alimentos comprados em lojas, os adulterantes se tornaram um problema crescente. Com o alto custo do açúcar, substituí-lo por substitutos era comum. Para os doces produzidos em Bradford, o confeiteiro deveria comprar gesso em pó, mas um erro no químico atacadista fez com que o arsênico fosse comprado em vez disso. 3 homens foram presos: o químico que vendeu o arsênico, seu assistente e o fabricante de doces, mas todos os 3 foram absolvidos depois que o juiz decidiu que tudo foi acidental, não havia caso para nenhum deles responder. As mortes levaram à Adulteration of Food or Drink Act 1860, embora a legislação tenha sido criticada por ser muito ambígua e as penalidades por violá-la muito baixas para atuar como um impedimento. As mortes também foram um fator na aprovação da Pharmacy Act 1868. A adulteração de alimentos era praticada na Grã-Bretanha desde antes da Idade Média, mas a partir de 1800, com a crescente urbanização e o aumento de alimentos comprados em lojas, os adulterantes se tornaram um problema crescente. O custo era a razão pela qual os adulterantes eram usados. O açúcar, por exemplo, custava 6,5 D por libra, o adulterante custava 1,5 D por libra. A adulteração se enquadrava em 3 categorias. Primeiro, eram adições inofensivas, como chicória no café, adição de farinha à mostarda e diluição do leite. Mais sérias eram as adições de ingredientes indigestos, incluindo a introdução de alúmen, gesso ou giz no pão branco ou folhas de árvores ou arbustos nas folhas de chá. Finalmente, adições perigosas aos alimentos incluíam sais de cobre e esmalte de chumbo vermelho usados como corantes, sais de mercúrio adicionados ao queijo e o uso de arsênio, ácido sulfúrico e ácido nítrico. O químico Arthur Hill Hessel foi proeminente no campo da análise de alimentos como um microscopista analítico que estabeleceu níveis de adulteração. Entre 1850 e 1856, ele examinou 3.000 amostras de alimentos e descobriu que 65% delas continham adulterantes. Aqueles envolvidos na adulteração de alimentos usavam apelidos para esconder a prática. Estes incluíam Def, Dark, Daf, Derby, Multum, Flash e Stuff. Um nome local usado em Bradford, uma cidade industrial no West Riding de Yorkshire, era Deft. Na era vitoriana, o arsênico era um ingrediente em vários produtos domésticos, incluindo medicamentos, para uso externo e interno, velas, papel de parede, móveis estofados e corantes para alimentos. Também era usado como veneno para assassinato. Tantas pessoas morreram de envenenamento por arsênico, tanto deliberado quanto acidental, que a legislação na forma do Arsenic Act 1851 foi introduzida. Foi a primeira peça da legislação do Reino Unido a tentar controlar a venda de uma substância venenosa. Ela afirmava que o arsênico só deveria ser vendido a adultos, a venda registrada em um livro assinado pelo vendedor e pelo comprador, e que deveria haver uma testemunha da venda se o comprador fosse desconhecido do vendedor. Qualquer arsênico que não fosse usado para fins medicinais deveria ser colorido com fuligem ou índigo para diferenciá-lo de outros pós brancos à venda.
Não havia restrição sobre quem poderia vender arsênico, nenhuma licença era necessária e qualquer comerciante podia vendê-lo, desde que mantivesse um registro da venda. Embora o ato controlasse o método de venda, ele não pôs fim aos problemas relacionados ao arsênio ou ao uso generalizado de arsênio em produtos domésticos. Em 1860, um artigo no The Lancet perguntou: como condenar por envenenamento por arsênico quando mulheres usam cosméticos com arsênico, quando confeiteiros vendem doces com arsênico, quando papel de parede cobrem nossas paredes com tapeçarias de arsênico e impregnam todo o ar com pó fino de arsênico, acima de tudo, quando químicos vendem arsênico para fazer pasta de dente e o rotulam como mercúrio. O trióxido de arsênio, também conhecido como arsênio branco, é um composto inorgânico produzido industrialmente com a fórmula As2O. 3 é branco ou incolor e é comumente encontrado em pó ou em forma de cristal, este último lembrando açúcar ou areia. É usado como conservante de madeira e pesticida. Como sólido, é insípido, mas quando em solução, é descrito como muito fraco, adocicado a princípio, depois muito levemente metálico. William Ardaker, conhecido pelos moradores locais como Humbug Billy, vendia doces em uma barraca no Graham Market no centro de Bradford. Ardaker comprava sua confeitaria de Joseph Neal, que fazia os doces na Stone Street, algumas centenas de metros ao norte. Os doces eram pastilhas de hortelã-pimenta, feitas misturando óleo de hortelã-pimenta em uma base de açúcar, água e goma, que era transformada em uma pasta, depois seca em tábuas antes de ser cortada em formas de pastilhas. Como o açúcar era relativamente caro, Neal substituía parte do açúcar por gesso em pó. Mais tarde, ele justificou suas ações dizendo: onde eu uso meio quilo, há pessoas que usam 1 tonelada. Na semana anterior ao mercado regular de sábado, Neal deveria fazer um lote de pastilhas para Ardaker, mas ficou sem DEFT. Neal pediu ao seu inquilino, James Archer, para visitar um farmacêutico na cidade de Shipley, a 5 milhas, 8 quilômetros, de distância, para comprar o gesso. O farmacêutico, Charles Radisson, estava doente na cama. Seu assistente, William Goddard, estava de plantão e foi informado de que o DEFT estava em um baril no sótão. Goddard trabalhava para Radisson há apenas algumas semanas, esperando um estágio. Quando Archer pediu o DEFT, Goddard foi até o sótão e pegou 12 libras, 5 quilos, de pólvora de um baril. O que Goddard não percebeu foi que havia 2 barris idênticos e ele havia tirado pólvora de um baril de trióxido de arsênio. O baril só estava rotulado como tal na base. Neal empregou James Appleton, doceiro experiente, para fabricar as pastilhas. Ambos os homens achavam que o novo lote de doces era diferente do normal. Appleton achava que a mistura era mais fluida e suave do que o normal, e ambos consideravam que o produto final era de um tom mais escuro do que estavam acostumados. Appleton, trabalhando em estreita colaboração com o arsênico, adoeceu e sofreu ataques de vômito. Neal, que ocasionalmente provava as pastilhas para verificar a qualidade, também começou a vomitar. Nenhum dos homens conectou sua doença às pastilhas. Quando Ardaker coletou os doces de Neal em 30 de outubro de 1858, ele também notou a cor diferente dos lotes normais. Ele negociou o preço mais baixo de 7,5 D por libra por 40 libras, 18 quilos, um desconto de 1,5 D por libra em seu preço normal. Ardaker vendeu os doces naquele sábado por 2 onças, 57 gramas, por 1,5 D.
Ele comeu alguns dos doces e às 17h30 ficou doente. Ele foi para casa e deixou seu assistente para cuidar da barraca até que ela fechasse às 23h30, quando cerca de 1000 doces já haviam sido vendidos. Na manhã de domingo, a polícia local foi informada das mortes de um homem chamado Elijah Wright e 2 meninos, de 9 e 14 anos, filhos de John Scott. Pensava-se que a causa das mortes era cólera. O diagnóstico incorreto de cólera em vez de envenenamento por arsênico era um erro comum, pois os sintomas de ambos, vômito, dor abdominal e diarreia, eram semelhantes e a Inglaterra era afetada por uma pandemia de cólera em andamento. Quando mais mortes foram relatadas durante o domingo, o policial Campbell foi enviado para investigar. Ele fez a conexão entre os doces e as mortes e visitou Ardaker, apreendendo o estoque restante, que pesava pouco menos de 36 libras, 16 quilos. Campbell então foi às instalações de Neil e apreendeu 6 onças, 170 gramas, de fragmentos dos doces. Um detetive, William Burniston, foi a Shipley com Neil para visitar Radisson, o farmacêutico. Quando Neil indicou o baril do qual a pólvora havia sido dispensada, Radisson imediatamente o identificou como contendo arsênico. Burniston prendeu Goddard, o assistente. O chefe de polícia, William Leverett, foi mantido a par dos acontecimentos e enviou homens para pousadas e cervejarias locais para espalhar avisos sobre as pastilhas. Ele enviou carregadores para anunciar os avisos pela cidade e, às 23 horas, ele imprimiu avisos de aviso e os postou durante a noite para as pessoas verem pela manhã. Um médico local, John Henry Bell, levantou a hipótese de que os envenenamentos de seus pacientes foram causados por arsênico. Ele deu as pastilhas de um paciente a um químico analítico, que confirmou sua teoria. Bell tratou 60 pacientes com envenenamento. Ao meio-dia de segunda-feira, 1º de novembro, o número de mortos havia subido para 12, com 78 pessoas gravemente doentes. A polícia visitou Neil pela segunda vez e revistou suas instalações mais minuciosamente, encontrando centenas de fragmentos ainda nas tábuas de secagem usadas na preparação das pastilhas. A esposa de Neil também admitiu que havia encontrado outros fragmentos e os jogado no fogo. Ela também tinha ido à sua própria confeitaria e trazido de volta alguns sacos de doces mistos que continham pastilhas ou fragmentos de pastilhas. Enquanto a polícia estava lá, Neil fugiu e foi perseguido. Ele foi encontrado sentado em sua cozinha em casa. Goddard foi levado perante os magistrados na segunda-feira. Ele foi detido sob custódia. Um inquérito foi aberto no dia seguinte. Os magistrados também se reuniram e decidiram que Radisson também deveria ser preso e detido. Na quarta-feira, os magistrados também decidiram que Neil também deveria ser preso, embora ele tenha sido libertado sob fiança. Eles ouviram de um químico analítico, Felix Remington, que estimou que cada doce continha 9 grãos, 580 mg, de arsênico. Ele acrescentou que 4,5 grãos eram suficientes para matar um homem adulto. Remington mais tarde fez uma análise das pastilhas que mostrou que cada uma continha entre 11 e 16 grãos, 710 e 1040 miligramas. Até o final da quarta-feira, 15 pessoas foram relatadas como mortas, 11 das quais eram crianças, mais 13 foram listadas como perigosamente doentes, e outras 150 estavam doentes, mas não em perigo. Os magistrados se encontraram novamente na sexta-feira e determinaram que os 3 homens sob custódia deveriam ser enviados para o próximo tribunal de York para julgamento sob acusação de homicídio culposo por negligência.
A fiança para Radisson e Nila foi fixada em 200 libras esterlinas, a de Godard foi fixada em 100 libras esterlinas. O número de mortos havia subido para 17, com 196 pessoas doentes. Eventualmente, até 21 pessoas morreram e mais de 200 ficaram doentes. Os números sobre o número de mortes variam, com 20 ou 21 pessoas mortas. Os julgamentos foram abertos em 9 de dezembro de 1858, o juiz era o Sr. Barão Warren. Em suas observações iniciais, ele disse que não havia caso para Nila responder, pois ele não estava presente quando o arsênico foi comprado ou quando as pastilhas foram feitas, e rejeitou o caso contra ele. Godard, disse Warren, estava apenas seguindo as instruções de seu mestre e, portanto, também não tinha caso para responder, seu caso também foi rejeitado. Warren disse que o caso contra Radisson deveria permanecer e que ele seria julgado no final do mês. O julgamento de Radisson foi aberto em 21 de dezembro de 1858 pelo homicídio culposo de Elizabeth Mary Midgley, uma menina de 7 anos. Se ele fosse considerado culpado da acusação, outros o seguiriam. Depois de ouvir algumas das evidências, o juiz interrompeu o processo e disse que não havia caso para Radisson responder. Ele instruiu o júri a registrar um veredito de inocente, o que eles fizeram. As mortes levaram a pedidos de legislação para impedir que eventos semelhantes ocorressem, e a Lei de Adulteração de Alimentos ou Bebidas de 1860 foi aprovada, em uma onda de repulsa pública contra o evento em Bradford, de acordo com o microbiologista John Postgate. De acordo com a jurista Gillian Langdon, embora o incidente de Bradford estivesse longe de ser o único responsável pela aprovação da lei de 1860, foi fundamental para aumentar a conscientização pública e a indignação em relação à adulteração. A lei declarou que as penalidades seriam aplicadas a toda pessoa que vender qualquer artigo de comida ou bebida com o qual, até onde saiba, tenha sido misturado qualquer ingrediente ou material prejudicial à saúde das pessoas que comem ou bebem tal artigo, e toda pessoa que vender como puro ou não adulterado qualquer artigo de comida ou bebida que seja adulterado ou não puro. O economista político Sebastian Ryle observa que a lei só se aplicava quando alimentos adulterados eram passados como puros, então a proteção era apenas para deturpar o que estava sendo vendido, em vez de garantir a pureza de todos os alimentos. O historiador médico James C. Wharton considera que o ato era quase inútil, pois suas disposições eram muito ambíguas e as penalidades por violá-lo de 5 libras esterlinas eram muito baixas para agir como um impedimento. Os eventos em Bradford ainda eram sentidos 10 anos depois, quando o Pharmacy Act 1868 foi aprovado. A legislação sobre farmácias foi considerada de 1859 em diante, embora a Royal Pharmaceutical Society tenha se oposto a um Poison Bill em 1859. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.